Leis de Morgan. Consideramos o conjunto de pontos definido pela condição y menor que 1 e y maior que menos 1,5 e o conjunto de pontos definido pela condição y maior ou igual a 1 ou y menor ou igual a menos 1,5. Importa recordar que esta primeira condição trata-se de uma conjunção de duas condições que corresponde à interseção dos respectivos conjuntos e esta condição corresponde a uma disjunção de duas condições a que corresponde a reunião dos respectivos conjuntos. Constata-se que este conjunto de pontos são complementares, uma vez que a reunião dos dois conjuntos é o próprio plano, R2, e a sua interseção é igual ao conjunto vazio. Deste modo, estas duas condições aqui dizem-se contrárias, isto é, uma é a negação da outra, e escreve-se a negação da conjunção de duas condições é equivalente à disjunção da negação de cada uma delas, ou, se quiserem, a negação da disjunção de duas condições é equivalente à conjunção da negação de cada uma delas. Assim, a condição negação desta condição representa esta condição, ou seja, se negarmos esta condição, vamos obter esta, ou vice-versa. Se eu negar esta condição, vou obter esta aqui de cima. E porquê? Porque elas são contrárias. E porquê é que são contrárias? Porque o conjunto de pontos que define cada uma delas são complementares, como já vimos. Resumindo, duas condições dizem-se contrárias se os respectivos conjuntos de pontos que define cada uma delas são complementares, ou seja, a reunião do conjunto de pontos tem que ser igual ao próprio plano e a interseção do conjunto de pontos tem que ser igual ao conjunto vazio. Resumindo, sejam A e B duas condições definidas num determinado universo e A maiúsculo e B maiúsculo os respectivos conjuntos, a conjunção de duas condições corresponde à interseção dos respectivos conjuntos, a disjunção de duas condições corresponde à reunião dos respectivos conjuntos, a negação da conjunção de duas condições é equivalente à disjunção da negação de cada uma das condições, portanto, de cada uma delas. Em termos de conjuntos, se quiserem, o complementar da interseção de dois conjuntos é igual à reunião dos complementares dos dois conjuntos. A negação da disjunção de duas condições é equivalente à conjunção da negação de cada uma delas. O complementar da reunião de dois conjuntos é igual à interseção dos complementares dos dois conjuntos. Estas duas propriedades são conhecidas como as primeiras leis de Morgan. Como determinar analiticamente as negações? Exemplo, vamos ver, exemplo 1. Portanto, queremos que não aconteça x menor que 5 e y menor que menos 1, que é equivalente a negar a condição x menor que 5, ou, reparem que estava, o símbolo estava i passa a ou, negar a condição y maior que menos 1. Por sua vez, é equivalente, simplificando, portanto vai dar x maior ou igual a 5 ou y menor ou igual a menos 1. Reparem que a condição contrária desta é esta, assim como a condição contrária desta é esta. E porquê? Porque os respectivos conjuntos que definem cada uma das condições são complementares. Segundo exercício, segundo exemplo, peço desculpa. Queremos negar que módulo x é menor ou igual a 3. Equivale a negar que x é menor ou igual a 3 e x é maior ou igual a menos 3. Portanto, vocês sabem que esta condição aqui desenvolve-se desta forma. Corresponde a uma conjunção de duas condições. Portanto, que equivale, por sua vez, a negar que x é menor ou igual a 3 ou negar que x é maior ou igual a menos 3. Ora, as condições contrárias de cada uma destas condições
No primeiro caso será x maior que 3 e no segundo caso será x menor que menos 3. Terceiro exemplo. Negar que x é igual a 2 ou x é igual a 6. Então é equivalente a negar que x é igual a 2 e, portanto, o sinal estava ou, passa a i, negar que x é igual a 6. Portanto, que por sua vez é equivalente a x diferente de 2 e x diferente de 6. Por último, o último exemplo. Negar esta condição equivale a negar que x é maior que menos 2 e x é menor ou igual a 3, porque vocês sabem que esta expressão aqui corresponde a uma conjunção de duas condições. O que equivale a negar que x é maior que menos 2 ou, portanto, não se esqueçam de alterar o sinal, portanto o símbolozinho estava i passa a ou, negar que x é menor ou igual a 3. E a condição contrária desta é x menor ou igual a menos 2 e a condição contrária desta é x maior que 3. Exercícios. Sem utilizar o símbolo de negação, escreve condições equivalentes a estas duas. Ora, vamos lá então. Portanto, negar que x é menor que 1 equivale à condição x é maior ou igual a 1, porque estas duas condições são contrárias, porque os respectivos conjuntos de pontos são complementares. A linha, segunda a linha, portanto, negar, portanto, isto é equivalente a negar que y é maior ou igual a menos 3, ou, está aí, passa a ou, negar que y é menor que 2. Simplificando, vem o quê? Y menor que menos 3 ou y maior ou igual a 2. Negar a condição, portanto, vou escrever tudo direitinho, peço desculpa. Fica negar menos 2 menor ou igual a x, por sua vez menor que 5. Portanto, esta expressão que vocês veem aqui corresponde à conjunção de duas condições. Então, equivale a negar que x, é só ler, x maior ou igual a menos 2, portanto, x maior ou igual a menos 2 e x é menor que 5. X é menor que 5. O que é equivalente a negar a primeira condição, portanto, que x é maior ou igual a menos 2, o i passa a ou negar que x é menor que 5, que é equivalente a x menor que menos 2 ou x maior ou igual a 5. Ok, está feito. Portanto, não se esqueçam, quando tem uma expressão deste género, esta expressão equivale sempre a uma conjunção de duas condições. 3. Qual das condições seguintes caracteriza o domínio plano representado? Portanto, vou começar por, peço desculpa, vou começar por definir a condição que corresponde ao conjunto de pontos que vocês veem aqui colorido. Portanto, por um lado, isto trata-se de uma conjunção de duas condições, portanto, por um lado, y tem que ser maior ou igual a menos x, visto que a reta aqui se encontra a cheio, e o x tem que ser menor do que 2, porque reparem que a reta aqui, esta reta aqui, está a tracejado. Então, vamos escrever isso. Portanto, y maior ou igual a menos x e x menor que 2. Portanto, agora tenho que ver qual destas opções corresponde a esta condição. Ora, vamos começar ali pela primeira, a linha A. Portanto, vou já pôr aqui, equivalente. Ora, negar que x é menor ou igual a 2 e negar que x é maior que menos y. Equivale a x é maior que 2 e
x é menor ou igual a menos y. Portanto, já vimos que esta não é a opção correta. Reparem, aqui temos x menor que 2 e aqui temos x maior que 2. Portanto, esta aqui está fora de questão. Vamos agora para a B. Ora, equivale a negar que x é maior ou igual a 2 e negar que x é menor que menos y. Portanto, é equivalente. A condição contrária desta é x menor que 2 e a condição contrária desta é x maior ou igual a menos y. Portanto, esta é a opção correta, porque reparem, esta expressão aqui é equivalente a esta. Vou pôr aqui ao lado. Se eu, vou fazer o seguinte, vou resolver em ordem a y. Então vem aqui, o sentido da desigualdade vai alterar-se, porque preciso de multiplicar ambos os membros por menos 1, ou dividir, como queiram. Portanto, vem y, como está menor, passa a maior ou igual a menos x. Portanto, esta condição está aqui, o sinal i está ali e esta está ali. Portanto, a opção correta seria a D. Por último, vou começar por definir o conjunto de pontos, desculpem, a condição que corresponde a este conjunto de pontos. Como vem aqui, isto trata-se de uma disjunção de condições, porque se fosse conjunção seria igual ao conjunto vazio, porque não há interseção, certo? Então, y tem que ser maior que 5, uma vez que a reta está a tracejado. Portanto, vou pôr aqui y maior que 5, ou, por outro lado, aqui em baixo este conjunto de pontos é y, é definido pela condição y menor que 1. Portanto, y menor que 1. Ora, muito bem, este exemplo é muito simples, porque vê-se logo qual é a opção correta, só pode ser esta. Reparem que ao negar, estes sinais vão passar a menor ou igual e depois maior ou igual, não é? Aqui não tem nenhum igual. Portanto, a resposta certa é óbvio que é esta. Vamos então fazer isto equivalente. Mais uma vez, esta expressão equivale a uma conjunção de duas condições, portanto, equivale a negar que y é maior ou igual a 1 e negar que y é menor ou igual a 5, o que é equivalente a negar que y é maior ou igual a 1, o símbolo, portanto, o i passa a ou, negar que y é menor ou igual a 5. Por sua vez, é equivalente a y menor que 1 ou y maior que 5. Portanto, a opção correta seria esta. Peço desculpa pela letra, mas a minha letra é muito má. Pronto, e terminamos por aqui.